Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, 2 semanas aí, um pouco mais, sem gravar nada, sem carregar nada no canal, explicações. Aqui o dublê de youtuber esteve bastante afetado na parte respiratória. Tive uma gripe forte, né, febre, muita secreção, muita tosse. Essa gripe durou até relativamente pouco tempo, 3 ou 4 dias, mas ela evoluiu para uma sinusite que me deixou completamente afônico, sem a menor condição de falar ou gravar vídeos. Por isso que eu fiquei afastado esse tempo. Mesmo assim, a voz ainda não está exatamente normal, mas estamos aí voltando à atividade. Como eu fiquei algum tempo sem gravar nada, eu vou fazer uma retrospectiva muito rápida, com comentários muito rápidos, sobre o que aconteceu nos últimos dias, esse períodozinho. O que mais importante aconteceu. Começamos lá atrás, na reunião do G7, onde Lula esteve presente como convidado, teve várias bilaterais, mas eu vou comentar rapidamente a entrevista final dele no evento. A entrevista não chegou a ser ruim. Ele falou algumas verdades que eu acho que é absolutamente desnecessário ter falado o que ele falou, mas principalmente a parte da Amazônia. No início da entrevista, ele fala da Amazônia, dos 28 milhões de habitantes da região, que precisam trabalhar, precisam ter recursos, precisam ganhar dinheiro para sobreviver. E aí ele vem com a história de que a Amazônia é brasileira, é território soberano brasileiro, pelo menos que está contida nas fronteiras brasileiras, e que ela será explorada pelos brasileiros, mas para o mundo. Não, Lula. Ela será explorada pelos brasileiros para os brasileiros. O mundo, se quiser, vai ter através de compras, vai ter através de acordos, mas não vai entrar e explorar diretamente. Não é isso, Lula. Assim, até parece que os Estados Unidos, por exemplo, vai chamar o Brasil para explorar o Alasca, ou que a Europa chama o Brasil para explorar alguma das suas reservas de petróleo, as poucas que tem, né? Ou que chama o Brasil para fazer algum tipo de investimento em agronegócio na Europa. Não existe isso, Lula. A Amazônia é brasileira, dentro do território brasileiro, tem que gerar emprego para os brasileiros que lá moram e de outros lugares do país também, e gerar toda a renda, todos os benefícios para o Brasil. O benefício para o mundo é uma coisa, um reflexo, através de novos produtos, de novas tecnologias que serão produzidas por brasileiros, que serão pesquisadas, desenvolvidas por brasileiros, que serão vendidas, que serão, talvez eu tenha uma circunstância ou outra doadas, mas por brasileiros, não é para o mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já voltando ao Brasil, o Congresso Nacional passou na Câmara dos Deputados o chamado novo teto de gastos, o marco fiscal, tem vários nomes que deram isso aí. Como eu disse, é muito mais sofisticado do que aquele teto do Temer. O teto do Temer era o seguinte, uma coisa muito básica. É o que estava previsto, o que foi gasto, na verdade nem o que estava previsto, o que foi gasto no ano passado, mais a inflação que você pode gastar esse ano. Isso não se sustentava por dois motivos. Isso não se sustentava porque cada vez mais o orçamento brasileiro é achatado, não em volume de recursos, mas em volume de recursos para investimento, por causa dos juros altos, que a dívida cresce muito mais rápido do que você arrecada, e não se sustentava porque não acompanhava a evolução e as necessidades do país. O novo teto de gastos, ou como queiram fazer, arcabouço fiscal, ou o que queiram chamar isso, é mais sofisticado e dá um avanço muito mínimo, muito aquém daquilo que o Brasil necessita, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né?
ele garante a princípio de 0,6% de investimento acima do PIB, mas nem isso passou, parece que reduziram para 0,3%. Então, assim, tem que ver como vai sair do Senado. O princípio que foi proposto era isso, 0,6%, mas com teto de 2,5%. Ou seja, mesmo que você tivesse 50% de aumento no PIB, você só poderia investir mais 2,5%. O resto ia para onde? Ninguém sabe, ninguém viu, mas é óbvio, ia para pagamento de juros, que iriam aumentar, porque a dívida não pode ser paga, não na sua totalidade, porque todo país necessita ter dívida hoje em dia, faz parte do processo capitalista. Ainda no Congresso Brasileiro também, na Câmara dos Deputados, vamos conversar aqui rapidamente sobre o novo marco temporal para a Amazônia, né? Não só para a Amazônia, para demarcação de terras e tal. Esse marco diz que aquilo que estaria comprovadamente com dono em 88 pode ser demarcado. Passou no Congresso, uma gritaria, porque tem que os indígenas, os não indígenas, porque beneficia os agropecuaristas e agronegócio e minerador. Olha só, gente, tem que ver primeiro como isso vai sair do Senado. Segundo, você não pode parar o crescimento do país, não pode parar a economia do país com essas demarcações completamente alucinadas. Agora, você tem que ter um equilíbrio entre a preservação da natureza e investimentos e crescimento do país. Esse equilíbrio talvez não seja encontrado por esse marco, mas há que se encontrar uma fórmula que propicie isso. A discussão precisa ser feita com seriedade, não na defesa pura e simples dos interesses de facções que existem hoje em dia na República e onde não se atentam para os interesses reais do país, apenas de alguns grupos. Quanto mais forte economicamente esse grupo quanto mais forte, até mesmo fisicamente, militarmente, esse grupo mais voz ele tem dentro do Congresso Nacional. Isso precisa mudar. O Brasil precisa começar urgentemente a observar os interesses da nação como um todo, não apenas desses grupos. Só isso aí, obrigado pela presença de vocês aqui e até o nosso próximo vídeo, que eu espero que seja nesse sábado. Eu espero gravar mais alguma coisa, vou colocar aqui para vocês, aí já com uma coisa mais atual, uma discussão mais interessante. Obrigadão, até a próxima.